Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado, pelo Grupo de Estudos dos Vivos da Codificação, o GEL, do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV. O CELV ele fica localizado na rua Vitor Alves, 226, na zona oeste de Campo Grande. Então, meus amigos, hoje nós estudaremos o capítulo 8 do nosso livro, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, traremos aqui uma música para a harmonização e depois eu passo a palavra para a Juliana e fará a prece inicial. Tu te abeiraste, eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e envolvidos por essa linda música, né? Essa letra que nos convida ao trabalho, ao esforço que cada um pode colaborar na seara do Mestre. Nós convidamos todos a fecharem os olhos, elevarem seus pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo sempre pela oportunidade que temos do conhecimento, através dos estudos, da literatura, de todas essas obras que estão à nossa disposição
para compreendermos a doutrina dos Espíritos. Que envolvidos, Senhor, na tua doce e serena paz, amigo e mestre Jesus, possamos fazer dos teus ensinamentos a nossa alavanca para seguirmos adiante, buscando o nosso progresso. Ainda imperfeitos que somos, sabemos, Senhor, que só com o trabalho, a dedicação, o amar e o servir é que conseguiremos compreender que na nossa jornada evolutiva nós temos que ser tarefeiros do bem. Como nos diz o capítulo de hoje, das bem-aventurados os que têm puro coração, que os bem-aventurados são os destinados ao bem. Então, que nós possamos ser esses destinados, Senhor, fazendo de cada nova oportunidade, de cada novo dia, o que necessitamos para nos transformarmos e nos doarmos da melhor forma possível. Que tu possas estar sempre ao nosso lado, nos encorajando e nos amparando, dando-nos força e renovando a nossa fé. Te pedimos licença para iniciar o estudo da noite de hoje, agradecendo sempre por todas as oportunidades benditas que nos chegam do trabalho e do conhecimento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite, gente. Desculpa aí, Adriana. Perdão. À vontade, Léa. Então, boa noite, gente. Então, estamos aqui, né, como a Adriana já falou, e a Ju também já complementou, com o capítulo 8, né, Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, nós estamos nas bem-aventuranças, né? E vamos até o capítulo 10, nas bem-aventuranças. E iniciamos, então, falando da simplicidade e pureza do coração. Eu vou ler esse trechinho inicial aqui para a gente entrar mais no tema, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, aqui, esse capítulo, serão trabalhadas duas grandes virtudes, né? São a simplicidade e a humildade. A humildade que a gente já trabalhou no capítulo anterior, né? Nos bem-aventurados pobres de espírito. Jesus, nesse capítulo, ele vem excluindo toda a ideia de orgulho, de egoísmo, que ele traz a infância como um exemplo de pureza. Assim como também no capítulo anterior ele trouxe a infância como um exemplo, né? Como um exemplo da humildade. Uma criança, ela é muito simples, né? Ela é espontânea, ela é sincera. Então, vocês já repararam numa criança, já pararam algum tempinho assim para ficar observando o comportamento de uma criança? Se ainda não fizeram isso, passem a fazer. Vocês vão se surpreender. A capacidade delas de perdoar, de esquecer as ofensas, de abraçar sempre, de amar. É incrível, né? As crianças, elas são assim, né? Elas são simples, né? Como diz aqui. E é incrível também o quanto elas são tolerantes, o quanto elas são desprovidas de preconceito. Muitas vezes, elas até parecem ser preconceituosas, mas não é delas. Vem com certeza dos pais, porque delas não vem isso. Eu trabalho com crianças já há bastante tempo, né? E na escola, durante as aulas, né, sempre acontece, né, de uma brigar com a outra, principalmente porque eu trabalho com educação física, então tem essa proximidade maior, né, toque também. Então elas brigam, se chateiam, né, e aí a gente tem que intervir, a gente tem que amenizar a situação.
Então, eu costumo fazer assim, né? Eu junto as crianças, converso primeiro, ver o que está acontecendo. As duas normalmente ficam lá emburradas, mas coloco as duas sentadinhas, uma do lado da outra. E elas não se mordem, hein? Elas não se mordem, com certeza. Boto uma ao lado da outra, digo que é para elas ficarem ali pensando e ver se elas vão conseguir fazer as pazes, né? Enquanto elas não se perdoarem, elas não saem dali. Não dá 2 minutos, elas já estão brincando uma com a outra. Gente, elas esquecem muito fácil, seja lá o que foi que aconteceu. E isso é incrível, porque todas as vezes aconteceu dessa forma, né? Umas demoram um pouquinho mais, mas é sempre rápido. Elas esquecem, elas vão brincar, elas passam por cima disso tudo, seja lá do que for, com muita facilidade. Então, nós devemos, na verdade, o recado é esse, né? É nos assemelhar a esse comportamento das crianças, né? Olhar para o nosso próximo de uma forma simples, como elas olham, de enxergá-lo de uma nova maneira, principalmente aquele que age com a gente, né, que tem um comportamento conosco que não nos agrada, né, que a gente fica muitas vezes chateado, que a gente não gosta, e a gente parar e pensar, será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós não agiríamos igual? É ter também empatia aí, né, nesse momento, quando a gente se coloca no lugar do outro, né? E é também um jeito de estar trabalhando o egoísmo e o orgulho, né? E conforme a criança cresce, ela vai perdendo essa espontaneidade, essa simplicidade, né? Porque vão entrando regras, muitas imposições na vida, né? Os comportamentos que são mais adequados, os padrões, né? Então, isso tudo realmente vai fazendo com que ela venha perder, né? E vai se tornar os adultos, né? Que já não tem mais essa simplicidade. Isso tudo a gente sabe que é necessário, nessas regras, essas imposições, para que a gente possa realmente conviver na sociedade, né? Kardec também vem dizendo ainda para a gente que poderia ser injusta essa comparação, né? Que muita gente, quando pensa assim, né, na criança, mas a criança não é um espírito, nós não somos espíritos milenares, nós já não trazemos, né, entendimentos de outras vidas, nós não trazemos as nossas imperfeições, como assim dizer que a criança é simples, né? Pode dar isso como um exemplo de pureza. Só que a gente tem que entender, né, que, primeiro, né, a criança ela nos mostra mesmo essa imagem da inocência, da candura, né? Mas nós sabemos que nos primeiros anos da infância, a criança vem totalmente entregue aos pais. Ela abdica do seu direito de arbítrio, da sua consciência, ela não tem mais recordação nenhuma, ainda não tem, né, recordação nenhuma do seu passado, porque fica tudo lá guardado. Só a partir de mais ou menos 7 anos, né, é que aos poucos o espírito vai tomando posse, né, do seu aprendizado adquirido em existências pregressas, né, ele vai realmente se mostrando. Mas até então, a criança ela está ali aberta, né, ela está com o campo aberto para adquirir novas experiências, para ser moldada, para adquirir a simplicidade, para ser educada. Então, esse é o momento melhor de educar a criança, né? Até essa idade, de buscar, né? Ver se tem alguma coisa lá que mostre a imperfeição, mesmo que não tenha, que a gente trabalhe todas as virtudes, né? Então, por isso é que é tão importante a educação e a educação religiosa nessa fase, né? E aí a gente lembra aqui, né, da educação, na verdade, da evangelização infantil, né, que é o que importa mais aqui para nós, né, que a gente busque realmente levar as crianças para a evangelização infantil, porque isso vai fazer toda a diferença. E aí a gente já pode ir partindo, então, para o próximo item, que é pecado por pensamentos, adultério. Quando a gente fala de adultério, a gente logo pensa em conjugal, né, no relacionamento, né? Mas adultério, né, Jesus coloca aqui como uma palavra assim, com um significado muito mais amplo. E quando a gente vai ver o significado de adultério vem de adulterar, né, de alterar. Então, qualquer coisa que se altere é considerado um adultério, né? Então, adultério é tudo que se altera. E aí, se a gente pensar que até o amor alterado e já seria em si mesmo um adultério. O amor ferido, o amor magoado, e até também
com a palavra. Quando falamos alguma coisa que não seja verdade, nós adulteramos a verdade, então nós alteramos a verdade, né? Altero compromissos, quando eu digo que estou doente sem estar doente, e ainda arrumo um atestado médico para justificar a minha ausência, né? Com certeza tem gente que faz isso, eu já conheço muitos que fizeram. Jesus empregou, então, esse termo por extensão, né, para designar todo o mal, no sentido oposto ao bem, de todas as coisas que podem alterar a realidade e a verdade. Nós não temos noção da força condutora do nosso pensamento. André Luiz fala muito disso, né? Toda a obra de André Luiz, ele vem falando da questão do pensamento, né? É uma força. André Luiz, ele é um Denis também, ele é um Denis naquele problema do ser, do destino e da dor, ele fala muito sobre pensamento. Então, essa força condutora do nosso pensamento, que a gente não tem noção, é uma força realizadora, né? O pensamento, ele vai gerar força e vai conduzir, que pode ser também para o efeito que é o adultério em si, né? Pode acontecer, né? Mas primeiro vem o pensamento. Mas é natural, né, gente, que olhemos, né? Mas, ainda mais quando são pessoas bonitas, né? É natural que a gente olhe, porque a gente admirar a beleza, não tem o menor problema. Mas é o tipo de olhar, né? É como se movimentam essas energias dentro de nós, é que nós precisamos observar para poder educar, né? E Jesus coloca que a grande questão ela nasce no interior, no nosso interior, no nosso mundo intrapsíquico. A realidade ela começa no pensamento e no coração, né? Então eu olho, eu penso, eu imagino e sinto. Antes do adultério de fato, vai existir então esse adultério no pensamento, né? A gente vai alterar esse pensamento, que ele é construído pela provocação de desejos, seja em qualquer direção que se dê. Não só, aí eu falo não só nesse sentido do conjugal, né, do adultério conjugal. A gente pode pensar também em outras questões, como, por exemplo, a gula, a dieta. Estou fazendo uma dieta e aí eu não aguento, não consigo mais manter, eu acabo sucumbindo quando eu vejo um doce maravilhoso, que eu amo doce. E eu acabo realmente caindo nessa tentação, né? Isso acontece com uma certa frequência, né? No momento que eu olho, eu trago inúmeros pensamentos que vão estimular em mim uma cobiça em torno desse objeto de desejo, seja ele qual for, né? Porque a gente, como a gente falou, né, não necessariamente lá o adultério conjugal. Então, também nessa questão aqui do doce, como eu acabei exemplificando, né? Então, pode ser, então, em torno desse objeto, que poderia ser o doce, poderia ser uma mulher, poderia ser um homem, mas algo que não me é de direito naquele momento, né? Algo que não é realmente para ser meu, ou para eu adquirir, né, de alguma forma, né? Nós sabemos que isso é resultado dessas imperfeições da alma, né? Isso também vem falando aqui no nosso Evangelho. Nós sabemos o quanto nós somos ainda imperfeitos, o quanto nós precisamos, nós necessitamos trabalhar essas nossas imperfeições. E Jesus falou que nós podemos cometer esse adultério pelo pensamento, nós podemos nos desequilibrar, né, através do pensamento, pelas emoções. Só que o pensamento também é a origem de toda a nossa alegria, de toda a nossa felicidade, né? O pensamento, ele dirige, na verdade, a nossa vida, né? O pensamento é que faz com que a gente haja. Então, primeiro vem o pensamento, para depois a gente agir. Então, depois é que vem a ação. Então, nós precisamos, na verdade, aprender a educar esse pensamento e canalizar a energia e as emoções que são criadas por ele. Então, vamos cuidar do nosso pensamento. Entender que ele que nos conduz sempre. Então, trabalhar pela purificação dele, né? Que a verdadeira pureza também não está somente nos atos, ele está também no pensamento. Pois aquele que tem coração puro nem sequer pensa em coisas mais. E aí,
quando a gente pensa lá nessa questão, né, do adultério, homem e mulher, a gente tem que pensar que se a gente vai querer isso mesmo para a gente ou não. Que consequências que, de repente, esse ato, nesse adultério, vai trazer para mim, né? Porque todas as nossas ações nós sabemos que vão trazer uma reação, vão trazer uma consequência. Assim como eu falei lá na questão do doce, ou fosse o que fosse, eu estou fazendo uma dieta, aí eu não como determinada coisa por muito tempo. Quando eu vou comer, aquilo provavelmente não vai cair muito bem no meu estômago, porque o meu estômago já não está mais habituado com aquele alimento, né? Então, eu vou ter uma consequência. Qualquer ação nossa vai trazer consequência, né? Então, se nós não queremos esse pensamento, a gente precisa buscar jeitos de repelir, de afastar esse pensamento. Então, é preciso primeiro que nós tenhamos essa consciência do pensamento, né? E temos consciência de que ele pode nos fazer esse mal, que ele com certeza vai trazer consequência. Então, se eu sinto uma atração por um colega de trabalho, ou uma colega, né, aí, no caso os homens, mas eu tenho um compromisso, eu tenho o meu compromisso, eu não vou alimentar esse pensamento, porque não é isso que eu quero para mim. Eu quero cumprir os meus compromissos, eu quero poder ser feliz. Então, toda vez que esse pensamento vier, porque ele vai retornar, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro identificar o pensamento e repelir. Agora, será que é fácil, né? Repelir? É fácil falar, né? Mas nós podemos fazer. A gente tem várias estratégias, né? Cada um vai achar a sua, mas a gente pode fazer uma boa leitura, né? Buscar elevar o pensamento, na verdade. Cantar, fazer uma prece. Buscar um amigo, uma amiga para conversar, ligar para alguém, né? Buscar sair daquilo dali, né? Daquele pensamento que pode se tornar um pensamento insistente, até virar uma monoideia, né? Que isso não é bom, né? Isso é péssimo, na verdade. Então, que a gente busque realmente repelir o pensamento de alguma forma. E cada um vai achar, com certeza, a sua melhor estratégia. E aí a gente pode se perguntar por que Deus permite isso, né, pra gente, né? Por quê? Porque nós necessitamos, né? Tudo que a gente passa, a gente sabe que a gente passa, porque a gente tem necessidade de aprender algo com isso. Então, Deus vai permitir que nós vivamos essa determinada situação, porque é isso que vai estimular a gente para a energia do bom senso, do equilíbrio, da harmonia, da força, da resiliência e até do caráter. É isso que vai fazer com que a gente tenha força, que a gente se impulsione e faz com que nós nos elevemos, né? À medida que nós consigamos nos apropriar dessas virtudes aí. Eu vou ler aqui o finalzinho desse trecho, que é o último parágrafo desse item. Ele diz assim: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas consegue repelir, que foi esse caso que a gente comentou agora, há progressos em via de realizar-se. Esse primeiro, que nem sequer concebe a ideia do mal, já é realmente um espírito mais evoluído, né? E naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, esse ainda vai precisar trabalhar muito tempo mais, né? Num, o trabalho já está feito, né? No outro, está por fazer-se. E Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, a cada qual segundo as suas obras, né? Sim. A verdadeira pureza, gente. Já vamos aqui para o nosso terceiro item, para depois passar para o Adriano. A verdadeira pureza, nós vamos ler aqui, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Nós vamos ler aqui o trecho inicial, só que ele é tão grande que eu vou pular algumas coisas, tá? Então, assim, Jesus, eles perguntam, né? Os fariseus perguntam para Jesus: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? E aí Jesus lhes responde:
Por que violais vós outros o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. E aí ele complementa: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Tem mais um trechinho aqui, mas eu acho que a gente pode conversar, né? Então, primeiro, vamos lembrar quem eram os fariseus. Os fariseus era assim, um grupo de judeus, né, que formaram lá os fariseus. E eles eram cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles tinham também a responsabilidade de vigiar aqueles que cumpriam e os que não cumpriam a lei. Então, eles andavam pelas ruas, eles visitavam algumas casas para verificar aqueles que estavam realmente cumprindo as tradições. E lavar as mãos para eles era um ritual, assim como um ritual de purificação, né? Então, os fariseus, eles perguntam para Jesus, né, por que os discípulos, né, estavam violando a tradição dos antigos, já que não tinham lavado as mãos para fazerem as refeições. E Jesus fica incomodado com aquilo, né, e responde com uma pergunta, né, quem sois vós, na verdade, né? Quem sois vós para questionar, meio por aí, né? Chama eles de hipócritas, que eles adoram o Deus com as palavras, somente com as palavras, mas estão muito distantes de Deus com o coração. E, na verdade, o objetivo de Jesus é que nós nos amemos sempre. Então, o objetivo maior é que o nosso coração esteja purificado, é que nós, através do coração, nos aproximemos de Deus, né? Então, aquele que verdadeiramente segue as leis de Deus, ele não segue por rituais, ele não faz sob o ponto de vista externo, ele não faz para aparecer, né? Não é pelas aparências, né? Ele faz realmente porque faz, porque quer fazer, porque vem dele, porque vem de dentro, né? Então, esse é o ponto de vista interno. Então, é a mudança interior que faz dele o bom seguidor do Cristo. É o que está dentro de nós, né? Que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai dela, né? Então, será que nós também, muitas vezes não agimos assim? Será que nós não nos preocupamos muito com as aparências também? Quantas pessoas ainda acham que basta ir à missa, que basta ir a um culto, ou até a casa espírita, uma vez na semana, né? Já estaremos bem com uma vezinha na semana o suficiente, vamos estar quites com as obrigações religiosas, ainda colocamos assim como sendo uma obrigação religiosa, que não deveria ser uma obrigação, né? Deveria ser algo bem prazeroso, né? Quantas pessoas agem ainda assim? Então, aí já vai à casa espírita, fala, já fui à casa espírita, tomei o passe, agora eu estou bem, vou seguir minha vida. Só que o que acontece? Depois de um tempo, essa pessoa percebe que não está tão bem assim. Já tem a necessidade de voltar na casa espírita e tomar outro passe. Aí fica indo para tomar passe, toma ali de passe, né? Mas o que acontece? A gente toma passe e melhora, não é verdade? Mas isso é o suficiente? Sabe que não, né? Porque há necessidade realmente dessa modificação interior. Enquanto a gente não se modifica por dentro, enquanto a gente não faz essa reforma íntima, nós vamos continuar necessitando de passe, e às vezes até de tratamento espiritual, né? Não só o passe, muitas vezes só o passe não é o suficiente, porque necessitamos dessa modificação. Então, como a gente já falou, não é o que vem de fora para dentro, não é isso
que vai fazer com que nós nos modifiquemos, né? O que vai fazer com que a gente se modifique? Na verdade, o que vai modificar, seja o que for, é a nossa modificação interior, que é isso que vai levar algo melhor para fora. Então, não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. A partir dessa nossa mudança, parece até que o mundo mudou. Porque a nossa mudança faz com que nós vejamos o mundo de forma diferente, nós vamos ver com outro olhar. E aí eu me lembrei aqui do livro Boa Nova, eu pelo menos gostei muito, eu acredito que vocês também venham gostar, o capítulo denominado Bom Ânimo. Depois, se vocês puderem, leiam com calma, que eu vou falar só um trechinho, né? Mas ele é muito, muito bonito, esse capítulo, né? Assim como todos do Boa Nova, mas esse em especial eu gosto muito. Então, Jesus conversa com Bartolomeu, se mostrava assim para Jesus, sempre muito triste, né? E aí, nessa conversa com Jesus, ele confessa a Jesus que ele se via portador de muitos problemas e, por isso, muitas tristezas. Mas Jesus vem mostrando que ele deveria ter esperança, né? Sempre daquela forma muito amorosa, como Jesus tem de falar conosco, né? Então, ter esperança, confiança, fé, né? E isso, essa conversa dele com Jesus, não foi uma conversa rápida, foi uma conversa longa, mas isso fez com que ele despertasse para os bons sentimentos que ele tinha dentro dele, que ele já trazia dentro dele, mas que estavam lá guardadinhos, adormecidos, né? Então, fazendo com que ele se modificasse. E caminhando para retornar para o seu lar, ele ia pensando, buscava ver se conseguia se lembrar dos motivos dessas suas tristezas. E aí ele já não mais encontrava essas tristezas lá no seu coração. Só que chegando lá no seu lar, seus irmãos lhe chamaram de vagabundo, né? Ele teve essa recepção péssima, né? Mas era uma coisa que era normal. Então, chamaram de vagabundo, de traidor da lei, porque ele estava lá andando com Jesus, né? Assim como seu pai também agiu praticamente da mesma forma. Só que dessa vez, Bartolomeu não se desequilibrou, ele não se abalou, pois ele já estava modificado. Ele já não sentia mais como ele sentia antes. Ele saiu da conversa dele com Jesus com uma alegria muito grande, né? E essa alegria perdurou. Os seus problemas, na verdade, continuavam sendo os mesmos, mas a maneira como ele encarava havia modificado. Eu vou ler aqui um trechinho do Boa Nova, até porque eu acho que a gente tem tempo para isso. Eu guardei aqui e já perdi. Não, achei. Eu vou ler uns trechinhos curtos, tá? Mas só para vocês terem ideia e ficarem com um gostinho, com essa vontade depois de chegar em casa. Aliás, vocês já devem estar em casa, né? Mas de pegar o livro, de buscar na internet esse capítulo. Então, Jesus diz para Bartolomeu: se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Aí mais à frente, Jesus vai dizer: a verdade não exige, ela transforma. E aí, como Bartolomeu estava reclamando dessas tristezas, cada hora por alguma situação, aí ele falou da situação dos negócios, né? Ele reclamou dos negócios. Aí Jesus vem dizendo: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência, para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Então, Jesus, né, com essas explicações todas que ele leva para Bartolomeu, faz com que realmente acenda dentro dele a luz, né, e que ele se renove, que ele se modifique. Então, ele sai de lá com essa alegria indescritível. E aí, aqui, então, nesse capítulo, Jesus, mais uma vez, vem nos convidando, né, como a gente já falou, para essa nossa reforma íntima, né? Porque só é seguidor de Jesus aquele que se esforça para se tornar uma pessoa melhor.
Nós não vamos, gente, também não vamos nos iludir que nós não vamos aqui nessa encarnação nos tornarmos essas pessoas perfeitas. Isso ainda não vai ser para agora, mas que a gente esteja nesse movimento, né, nesse esforço de nos melhorarmos a cada dia. Esse que é o nosso, deve ser sempre o nosso objetivo, né? E aí ele vem falando aqui no livro também que o objetivo da religião não é conduzir, né? Não é conduzir o homem a Deus. Né? E os homens só se aproximam de Deus quando vão se depurando das suas imperfeições, né? Quando se melhoram. E a religião que não torna o homem melhor, ela não alcança o seu objetivo. Isso que muitas vezes nós estamos realmente, como a gente já falou antes, muito preocupados com as aparências, né? Com o exterior. Porque é mais fácil mudar, isso sem dúvida, é mais fácil mudar o exterior do que o interior, né? Queremos parecer melhores do que somos, né? Então, às vezes, a gente tá mal, acontece isso com vocês, aí a gente quer mudar alguma coisa, vai lá e corta o cabelo. Ou vai lá e pinta o cabelo. Vamos mudar, né? Só que isso não mudou nada, só mudou o externo, né? A gente tem que mudar é dentro da gente, né? Então, aí não adianta também, as pessoas muitas vezes, né, se dizem religiosos, rezam por muito tempo na igreja, no templo, em algum local que se sintam bem, e depois, ao se depararem com o próximo, tratarem esse próximo mal, né? Ao terem que lidar com o seu funcionário também, desprezarem, humilharem, né? Não é esse o objetivo nosso, né? O que faz o homem de bem é a mudança de atitude. A Juliana já falou na prece dela, né? Que isso aqui é para fazer com que nós entendamos que é importante que nós sejamos esses homens de bem, né? Esse capítulo vem trazendo isso para a gente, né? Mas através da nossa mudança de atitude, da transformação do nosso interior. Então, é a forma como nós vamos tratar o nosso próximo. É tratar o próximo como a si mesmo. Jesus disse isso para a gente: amai o próximo como a si mesmo, é tratar o próximo como a nós mesmos, não é? Então, nós precisamos, na verdade, nos preocupar mais em vivenciarmos o Evangelho do Cristo, para que as pessoas percebam o Evangelho do Cristo em nossas vidas. Quer dizer que isso é fácil, não, né, gente? Isso não é fácil, mas é esse o caminho, é simples. Fácil ele não é, né? Mas a gente precisa seguir esse caminho, né? Na maioria das vezes, nós cobramos, como nós cobramos das pessoas, né? Que elas se comportem de uma forma correta. Mas será que nós estamos nos comportando da forma correta? Será que eu estou cumprindo com aquilo que eu falo? Com que eu cobro do meu próximo? Aí a gente tem um exemplo aqui de trânsito. Trânsito é muito bom para dar exemplo, né? Eu, pelo menos, normalmente me desequilibro do trânsito ainda, mas estou a caminho. Respiro fundo e vou lá. Então, assim, eu estou com muita pressa, né? Aí eu não respeito a velocidade, eu corro mais do que é permitido. E eu justifico a mim mesmo dizendo que é porque eu tenho compromisso, eu tenho pressa, eu tenho hora para chegar. Só que aí, quando eu vejo alguém no outro dia, ou no mesmo dia até, mas já estou já mais tranquilo, estou andando normal, na velocidade permitida, e eu vejo alguém me ultrapassando, correndo muito rápido, eu logo penso, que absurdo, para que correr tanto, né? Por quê? Porque as minhas dificuldades, meus defeitos, eu consigo justificar. Agora, do outro, eu nem conheço, né? Como é que eu vou justificar? Então, a gente já logo condena, né? A gente já julga e condena, né? Bem assim? Então, isso é para a gente perceber que aí não vai ser só no âmbito religioso essa lição de Jesus vai se aplicar, mas ela se aplica em toda a nossa convivência, né? Como a gente pode cobrar dos filhos? Isso a gente faz muito. Comportamentos e valores que nós mesmos ainda não praticamos. Isso com certeza nós fazemos, né? Então, a gente fala muitas vezes para o filho, esse é um outro exemplo também que eu costumo dar, que ele não deve mentir, que mentir é errado, né? Que não deve mentir. E aí, toca o telefone na nossa casa, o filho atende, e a gente diz para ele assim, diz que eu não estou em casa. A gente diz que ele não deve mentir, mas a gente ensina o filho a mentir. Não é isso que a gente faz? Muitas vezes a gente acaba fazendo isso.
E é que a gente fique atento que a criança, ela nos observa o tempo todo, né? Ela está ali sempre atenta. Ela vê em nós imperfeições que nós não conseguimos ver. Gandhi tem uma historinha que eu gosto muito, e eu trouxe aqui para gente, é curta também, é rápida, tá? Para exemplificar essa questão, né, desses valores que a gente precisa adquirir, precisa praticar, né? Uma mãe procura Gandhi para pedir a ele que ele fale, que ele explique para o filho que ele não pode comer açúcar. E aí Gandhi pensa e pede a ela para que ela leve o filho até ele 2 semanas depois. E aí, então, assim ela faz, né? 2 semanas depois, ela volta lá com o filho. Gandhi olha bem no fundo dos olhos dele e diz: não coma açúcar. Aí ela ficou até agradecida, mas sem entender muito bem aquilo, ela pergunta: mas se era só isso, por que você me pediu 2 semanas? Você podia ter dito a mesma coisa antes. Aí Gandhi diz a ele: há 2 semanas atrás, eu estava comendo açúcar. Então, gente, não basta, né? O Evangelho termina assim para a gente. Não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. E Jesus disse para a gente, né? A verdade para os seus discípulos: divulguem o Evangelho, divulguem a boa nova. Se precisarem, em último caso, usem palavras. Então, que a gente divulgue com os nossos exemplos, né? Que nós estejamos a caminho mesmo dessa modificação tão importante para todos nós. Fiquem com Deus, muito obrigada pela paciência mais uma vez. Obrigado, Lênia. Excelentes reflexões. É justamente isso. O Espiritismo, uma das mensagens é justamente essa, né? Ou seja, essa questão do culto exterior, no qual ainda se tenta satisfazer as consciências humanas, né? Realmente é muito mais fácil, né? Sendo que isso é o que impede realmente do ser humano se melhorar, né? De se esforçar para realmente fazer com que tente superar as suas dificuldades, as suas imperfeições, né? O que a gente observa aqui, por exemplo, essa preocupação do Espiritismo em fazer a gente entender melhor, compreender melhor os sentidos, né, das passagens evangélicas. Por exemplo, nós estamos estudando a passagem das bem-aventuranças, né, bem-aventurados que têm puro coração, e Kardec, além disso, traz aqui outras passagens que, dentro assim, ao entendermos o sentido que ele quer empregar, complementa justamente a aquisição da pureza do coração, o que vai ser necessário para o ser humano em trabalhar justamente na conquista da pureza do coração. Fala do pecado pelo pensamento, que é o adultério, e quando muitas das vezes a gente, ao falar em adultério, a gente vai pensar somente num ponto de vista, e não é isso que a Helena trouxe para a gente, né? Existe uma abrangência muito maior do que seria essa questão do adulterar. Verdadeira pureza, as mãos lavadas, ou seja, o que faz mal é o que sai, e que, ou seja, ali naquela época, os fariseus, como a Helena trouxe, ou seja, se importavam apenas com as questões de aparência, ou seja, o físico em si, né? E uma outra, essa agora que a gente vai falar, justamente da questão dos escândalos, né? Ou seja, mais um tipo de passagem que talvez não entenderíamos, né, no sentido mais específico, né, por que Kardec teria colocado uma passagem dessa, onde se fala de pureza do coração, né? É uma passagem, na realidade, é um pouco difícil de, assim, de entender se fôssemos interpretá-la ao pé da letra, né? Ou seja, teríamos muita dificuldade nesse sentido. Jesus, ele chega a orientar que cortemos uma mão ou um pé e até arranquemos um olho
de um desses membros ou órgão, né, por motivo de escândalo. Então, Kardec ele nos traz essa reflexão para, primeiramente, entendermos o sentido da palavra escândalo empregado no texto. E no próprio livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele nos diz o seguinte: a acepção da palavra escândalo, no sentido evangélico, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Então vamos trazer aqui a passagem evangélica. Essa seria a passagem. Não está compartilhando, não está? Tá, agora foi. Porque aqui, minha internet aqui, ela não já deu aqui, já caiu aqui e não está lá essas coisas não. Está conseguindo ver aí, Juliana? Beleza. Então está aqui, a passagem é essa aí. Se algum escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem, porque por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Então, meus irmãos, como dissemos, né, ficaria muito difícil de entendermos essas palavras de Jesus. Como assim? Né? Arrancar um olho, um pé, uma mão, mas na realidade o verdadeiro sentido, e é isso que é a preocupação de Kardec, do Espiritismo, sim, né? Facilitar essa compreensão. Por isso ele coloca numa passagem que fala de pureza do coração, porque para adquirirmos essa pureza, é necessário que faz que nós eliminemos de nós todas as nossas impurezas. Então, a origem do mal no ser humano, ela é humana. Então, ou seja, Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. Da mesma forma que Deus não criou o frio, que é a ausência do calor. Da mesma forma que Deus não criou as trevas, que é a ausência da luz. Não podemos culpar Deus, nem a natureza em si, né, pelos males que enfrentamos. Os humanos, eles causam mal uns aos outros. E a origem do mal no homem, ele encontra-se no momento em que ele desenvolve o orgulho, o egoísmo. Para termos um exemplo, né? Os animais selvagens, por exemplo, diariamente eles vivem numa grande batalha pela sobrevivência. Ora matam, ora morrem, e nem por isso dizemos que existe aí maldade. Pelo contrário, há uma necessidade. No caso do homem, quanto mais primitivo ele é,
mais semelhante ao animal selvagem ele se apresenta. E também nessa fase do ser humano, nessa situação, não há maldade quando ele mata para sobreviver. O mal surge quando ele, na sua escala evolutiva, ele consegue sobreviver sem precisar matar, mas mesmo assim ele vai e mata. Então, é o uso de uma vontade. Essa é a questão. Né? Esse exemplo ele pode ser aplicado até nos dias de hoje. Um soldado, por exemplo, inclusive, essa questão do soldado é até colocada no livro do Espírito, no capítulo que fala da lei de destruição. Né? Algo semelhante assim. Né? O soldado, ele, no campo de batalha, ele não é culpado pela morte do seu inimigo. Né? No sentido em que ele está ali cumprindo uma obrigação, e ele está, no caso, lutando pela sua sobrevivência. A intenção dele é de sobreviver, proteger o seu país. Né? Agora, uma vez capturado o seu inimigo, né, se esse inimigo já não oferece perigo para ele, mesmo assim, o soldado resolve matá-lo, aí sim tem a intenção, ele terá que responder por isso. Então, irmãos, esse é apenas um exemplo, né? O exemplo do escândalo em que a Jesus se referia, apenas um exemplo. Se faz necessário, né, que cada ser identifique em si suas imperfeições, impurezas, né, e se esforce para resistir às tentações de não praticá-las. Jesus, ele disse que é preciso que haja o escândalo. Que vemos na passagem, né? É preciso que haja o escândalo no mundo. Porque, sendo que imperfeito um homem, sempre haverá alguém propenso a praticar o mal. Mas não tem, o homem não é obrigado a fazer o mal, a praticar o mal. Porque poderá usar, né, com liberdade a sua vontade. Como a gente viu no caso do soldado. É o livre-arbítrio. Jesus disse ser necessário que venha o escândalo. E isso se dá pela própria posição do planeta, onde o mal representa uma forma de aprendizado, uma forma de evolução. Né? O homem, ele é vítima de si mesmo, né? No contato com os seus vícios, ele acaba, lógico, atingindo a outros e atinge a si também. Ele seria a primeira vítima nesse sentido. Mas chega um momento em que ele se cansa de tanto sofrer. E às vezes ele consegue compreender isso, né, essa situação, e acaba buscando a solução no bem. Quantas pessoas que a gente observa, né, não buscam diariamente uma ajuda psicológica, religiosa ou espiritual por causa dos conflitos existenciais. Né? Nós mesmos, a grande maioria das vezes, nós buscamos a casa espírita, né, o templo evangélico, a sinagoga, as igrejas, porque estamos precisando, estamos sofrendo. A gente não tem respostas para todas as nossas perguntas. Esse é um dos principais trabalhos, né, da religião em si, do grupo religioso, é orientar o ser humano, é religar o ser humano a Deus, às questões divinas. Né? Então, dessa forma, Deus ele permite a presença do mal para que se possa buscar o bem. Mas Jesus disse também, ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que por mais imperfeito que somos, e que por vivermos num mundo onde o mal prevalece, nós somos obrigados a fazer o mal, como já vimos, mas se assim procedermos, nos afastamos da lei divina, e por isso precisaremos de reajuste. Qual seria esse reajuste? Né? Pela lei de causa e efeito, que é uma lei divina, e pela imortalidade da alma, pela
múltiplas existências, né, no corpo físico, o Espiritismo ele nos explica que o verdadeiro sentido empregado por Jesus, né, quando nos orienta a retirar uma mão, ou um pé, ou até mesmo arrancar um olho, né, se estes forem, né, um motivo de escândalo, é justamente isso que justifica essa passagem, o que Jesus está tentando informar nessa questão. Né? Justamente são os reajustes que é necessário para que possamos nos redirecionar para o caminho correto. E somente dessa forma nós podemos entender a existência de pessoas com qualquer tipo de deficiência física ou orgânica. O Espiritismo ele consegue explicar. Né? Muitas vezes o próprio espírito, quando pode participar do planejamento encarnatório, ele pede para vir com essa ou aquela deformidade física ou enfermidade. Nos casos, quantos cegos Jesus não curou? Né? No sentido de, quando ele curava, ele fala, vai, não peques mais para que não fique pior. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente tem um pouco assim, de dificuldade de entender justamente as diferenças existentes entre os seres humanos. Às vezes, aquele que tem que entender a existência de Deus justamente questiona isso. Mas se Deus existe, como é que tem aleijados? Como é que tem cegos? Né? Como é que tem pessoas de saúde grave? Se, no caso, tem pessoas normais. Como compreender essas diferenças entre os seres humanos? Esse entendimento, juntamente com o entendimento das múltiplas existências, da imortalidade da alma, né? E por termos vivido antes, né? Termos adquirido débitos anteriores, é dessa forma que o Espiritismo justifica as anormalidades da vida do ser humano. E é somente dessa forma que ocorre a explicação. Não tem como você definir Deus como sendo infinitamente justo, bom, misericordioso, tendo apenas uma vida corpórea. Aí sim seria injusto. Deus seria injusto. Ok? Bem, no livro, na parte de instruções dos espíritos, né, nós temos ali a psicografia. Geralmente são psicografias, né, em que Kardec traz, que é uma forma da manifestação espiritual de falar do assunto do capítulo. E aqui ele fala do capítulo, seria aqui, deixar que venham as minhas criancinhas, o mesmo assunto que a Lene deu para a gente. Mas em cima dessa psicografia, principalmente, né, da psicografia aqui de João Evangelista, né, a gente vai trazer aqui algumas reflexões também, complementando o que a Lene trouxe para a gente. Então, aqui a gente vai colocar aqui no final eu coloco então. Vamos lá. Deixar que venham a mim as criancinhas. Né? Essa aqui é a psicografia de João Evangelista. Observamos, né, aqui nessa psicografia, principalmente quando João Evangelista nos traz essa passagem de Marcos 13, do 13 a 16. Né? Que o chamamento de Jesus ele não é direcionado somente às crianças, no sentido direto da palavra, mas também às crianças espirituais, né? Ou a infância intelectual do ser já formado, ou seja, aqueles espíritos que ainda não conhecem a razão, o discernimento, né? São os ignorantes, por assim dizer, os fracos, os escravizados, os viciosos, né? Esses foram os termos usados por João Evangelista nessa fotografia. E não podemos esquecer que diante de Deus somos todos criancinhas. Vemos nessa passagem
né, que os discípulos eles tentam impedir que as criancinhas eles se aproximassem de Jesus usando a aspereza para com ela, né, o que deixa Jesus zangado. Meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como impedir que alguém se aproximasse dele, né? Então, ou seja, obviamente que, às vezes, por tratar Jesus não incomodasse, achando que fosse incomodar Jesus, tiveram essa postura. Mas aí, a criança de hoje, por exemplo, né, será o adulto de amanhã. O adulto de hoje será a criança do porvir. Como a Lene lembrou aqui, justamente nessa fase que nós temos condições de poder moldá-la, no sentido de podermos levar até ela, né, termos a oportunidade de levar até ela bons ensinamentos, bons exemplos. É uma fase em que o espírito, ele, apesar de poder ser milenar, ele nessa fase, nessa encarnação, ele está em formação ainda, ele ainda está em condições, né, de se moldar, ou seja, ele está apto a absorver ensinamentos. Então, por isso, a importância, né, do tratamento da criança. Representa justamente essa oportunidade de aprendizagem. Portanto, o comportamento, né, que devemos ter com elas é justamente educá-las. Sempre é a educação, essa é a preocupação maior. E disso podemos fazer, né, algumas reflexões, né, como estamos tratando nossas crianças, né? Tanto as crianças físicas como as crianças espirituais. Quando dizemos crianças espirituais, às vezes nós estamos falando justamente daquelas pessoas que chegam pela primeira vez na casa espírita. Crianças espirituais no sentido da evolução, né? São espíritos que ainda talvez estejam engatinhando nas questões espirituais, ainda estejam muito distantes, né, do ensinamento evangélico, do ensinamento cristão, do ensinamento moral cristão, né, falando assim. Isso pode acontecer, apesar de ser um espírito milenar, talvez tenha tido pouca experiência, pouca oportunidade, né, de ser orientado nesse sentido. Então, por isso que João Evangelista fala da criança espiritual. E aí? Né? Como estamos tratando essas crianças que, porventura, chegam hoje, por exemplo, na casa espírita? Né? Muitas vezes sedentas de uma palavra amiga, de uma orientação. E aí devemos realmente tomar muito cuidado, né, para que não nos assemelhemos ao comportamento equivocado daqueles discípulos. Essa questão da educação, né, é de suma importância. Lembremos que Jesus sempre, né, que necessário, nos falava do futuro, que ia nos preparar o lugar, né, que nos enviaria um outro Consolador. E Emmanuel, aí eu trouxe aqui uma passagem, né, de Emmanuel, no livro Coletâneas do Além, Chico Xavier, por diversos espíritos, no capítulo 1, intitulado A Criança é o Futuro. Nessa passagem, né, eu vou colocar aqui depois só o último parágrafo, né, para a gente não se estender muito. Nessa passagem, o Emmanuel ele associa, né, a evolução intelectual do ser com a necessidade da educação como forma imprescindível de se garantir a salvação da humanidade. Ele chega a dizer, né, que o fato de se estar livre de uma guerra não é garantia para a salvação da humanidade, mas a educação, sim. Né? E no último parágrafo do livro, ele deixa essa mensagem aqui.
Cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos, em companhia delas, à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrena, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, meus irmãos, esse é o sentido, né, que Jesus, são os vários sentidos, né, que lemos aqui, né, que Jesus ele nos chama a atenção, né, para que nos preocupemos, né, primeiro em relação aos escândalos, no sentido de identificarmos, né, dentro dessa dificuldade. Desculpa, Juliana, realmente havia sido de entendermos essas dificuldades que temos, né, conhece a ti mesmo, né, que Sócrates já falava. Então, essa é a preocupação, né, que precisamos ter, principalmente na questão da infantilidade do ser, né, do aprendizado. Devemos realmente e a partir daí tentar fazer com que estejamos de acordo com os ensinamentos, né, com a moral cristã. O mundo de regeneração ele não vai surgir de uma hora para outra. Apesar da evolução, né, do ser humano, e apesar da evolução do planeta, né, ele não vai se transformar em planeta de regeneração por si só. Né? A transformação será através das pessoas, né, do ser. Então, quanto mais pessoas, né, merecedoras de viver num mundo espiritual melhor, num mundo que comporte, né, condições espirituais melhor, né, daí virá a condição espiritual da Terra, nessa renovação. Né? Então, o mundo de regeneração, na qual aspiramos um dia podemos estar, ele se fará pela composição do maior número de pessoas capazes de estar nesse mundo. Então, é necessário a reforma íntima, na qual a gente sempre traz aqui a grande mensagem do Espiritismo. Reformar-se intimamente é justamente reconhecer as suas imperfeições, né, e se esforçar para poder superá-las. Então, esse é o nosso recado de hoje. Vou estar colocando aqui, a Leandro colocou para a gente aqui algumas colocações, deixa eu colocar aqui. E foi só porque o Daniel comentou lá do livro. Foi só porque ele comentou do livro, eu coloquei ali. Perfeito. Então, meus irmãos, alguém aí tem alguma pergunta aqui? Acho que não, né? Beleza. Bem, não tendo aqui nenhuma pergunta para que a gente possa trabalhar, né? Juliana, quer fazer alguma participação? Quer falar alguma coisa? Quer complementar? Vocês já colocaram muito bem sobre o estudo, tá? Foi ótimo, muito bom mesmo. Esperamos que, obviamente, que a gente aqui não pode esgotar o assunto, né? São apenas pontos de vista, obviamente, que são limitados, né? Mas a cada ano, a cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais um pouquinho. E é isso, né? Agradecer realmente, né, a Kardec, principalmente, no sentido de trazer para a gente a compilação dessa obra, nos ajuda bastante a compreender a moral do Cristo. Né? A dificuldade está justamente em colocá-las em prática. Mas a gente segue em frente, né? E vamos pedir a Deus para que possamos ser merecedores de podermos estar amanhã melhor que hoje e hoje melhor que ontem. Então é isso, meus irmãos.
a prece final. Sou eu mesmo, né? Sou eu, né? Então tá bom. Vamos agradecer a Papai do Céu. Deus de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos, estudando essa doutrina que tanto nos ajuda, nos conforta, nos orienta, nos fortalece. Gostaria, Senhor, de pedir pela humanidade e que, neste momento de transição, que possamos aprender um pouquinho sobre toda essa situação que nos afeta, particularmente nas questões que dizem da pandemia. Muitos irmãos se foram, mas sabemos, Senhor, que não é em vão, é fruto justamente de toda essa transformação. Muitos desses irmãos estarão sendo preparados para o retorno necessário, para a contribuição da sua obra. Para nós que aqui estamos, que possamos nos cuidar de acordo com o que a ciência nos ensina e buscando também orar por aqueles irmãos que ainda se encontram na ignorância. Porque um dia também estivemos nela. E pelo estudo de hoje, Senhor, que possamos compreender as nossas limitações, as nossas imperfeições, e que possamos lutar para superá-las e para que um dia possamos, todos nós juntos, estarmos no mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Adriano, lembrando a eles aqui que semana que vem a gente vai estar estudando Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, né? Que a gente conseguiu retornar aí ao nosso cronograma, né? Fazendo Perfeito, esse capítulo obrigado. de hoje, né, em uma segunda-feira, não é isso? Isso. aí. Então, bem lembrado. para ninguém ficar perdido grupo, né? aí. Coloca lá, isso aí. Isso. É muito importante realmente o estudo prévio, né, dos capítulos, Isso. justamente para que se houver alguma dúvida, a gente poder ajudar. Né? Mas é isso, meus irmãos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela força que nos dão, né? E até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e uma boa noite. Obrigada, Lene. Obrigada, Adriano. O estudo foi muito bom mesmo. De verdade. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigada pela participação de todos. E até segunda, né? Sim, Boa sim. semana para todo mundo.